Boa. Você agora tem 5 minutos para a sua réplica, Guto. Maravilha. Vamos que vamos. Eu não gosto dessa tese de que o racismo ele é estruturado ainda mais no capitalismo, porque ela não faz o menor sentido. Se a gente pegar países que não são socialistas, eles também têm racismo, e eu acho que um racismo inclusive mais brutal. Vamos pegar os dados factuais, por exemplo, 2020 nós tivemos a morte do George Floyd, um crime bárbaro que foi rechaçado no mundo inteiro, e praticamente o mundo livre inteiro teve manifestações cobrando melhorias no sistema de segurança, melhorias no treinamento da polícia e denunciando o racismo, o que foi, eu acho que o principal motivo ali da morte do George Floyd. Praticamente todos os países. Um país não teve manifestações lá, que foi Cuba. Cuba simplesmente proibiu as manifestações contra o George Floyd, prendeu jornalistas que denunciaram que Cuba estava reprimindo as manifestações. Então, Cuba não me parece um país capitalista. Inclusive no Brasil teve, você deve ter participado ou não. Nos Estados Unidos teve, que é o berço do capitalismo, e quase todos os países capitalistas de livre mercado tiveram manifestações antirracistas, menos em Cuba, menos em outras ditaduras aí. Então, acho que o racismo é um problema, mas eu acho que boa parte das soluções para você driblar o racismo, para você superar o racismo, estão no capitalismo e não na crítica ao capitalismo. Eu acho que a esquerda, eu citei o PSOL, mas poderia citar qualquer outro partido, as métricas são muito parecidas no mapa de votos, né? Onde há mais pessoas ricas, há mais votos na esquerda, percentualmente, cada vez mais os pobres estão votando na direita, seja no Bolsonaro, ou no MBL, ou no Partido Novo, qualquer que seja, né? E eu acho que o que está acontecendo é o próprio Mano Brown recentemente não, em 2018, ele disse que a esquerda deveria voltar para a base. Vejo uma esquerda cada vez ficando mais gourmet, ficando cada vez também mais longe da população mais pobre, e dentro da população mais pobre no nosso país, com os problemas sociais que teve historicamente, tem a população negra. Por exemplo, alguns dados que eu acho que são os problemas reais da população negra, que eu acho que é isso que nós devemos voltar a combater e não ficar criando ali subterfúgios de coisas que a população negra real, a população pobre, não quer discutir. Quem quer discutir são as pessoas mais ricas, e obviamente não tenho nada contra pessoas que são ricas, né? Por exemplo, expressões racistas, que foi um debate que teve na semana passada, se criado mudo era uma palavra racista, se denegrir... Você acha realmente que se a gente for no Capão Redondo agora, alguém vai estar no busão lotado, vai estar, pô, meu Deus, minha vida tem seus problemas, mas, putz, e aquela jornalista da Globo que falou denegrir? Acho que não é alguma coisa que apetece tanto essa galera. Todos os outros problemas factuais do Brasil, por exemplo, saneamento básico, é um problema grave para a população negra. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento básico. Dentre esses 100 milhões, a gente sabe que percentualmente os mais negros estão aí. Questão da água tratada, 50 milhões de brasileiros também não têm acesso à água tratada. Os negros, esse percentual é ainda maior, 71% dos negros estão endividados. Todos esses problemas, que são problemas que eu acho que a gente tem que discutir, e é assim que a gente vai, ao meu ver, superar o racismo. Acho que o racismo não vai acabar. Não tem uma perspectiva que acabe, ao menos não vai acabar até a nossa vida terrena. Eu acho que a contribuição que a gente pode colocar para a sociedade é discutir os problemas reais dessa população e não ficar discutindo teses amalucadas de uma elite totalmente histérica e totalmente deslocada da realidade. Eu acho que é por isso que cada vez mais nós temos pobres de direita, é por isso que cada vez nós temos negros como eu de direita, que são chamados pela galera aí de Capitão do Mato, quando na realidade eles só querem discutir os problemas reais dessa população e não ficar discutindo teses histéricas e amalucadas. Agora você tem 5 minutos para tréplica. E depois eu posso perguntar para os dois? Vou perguntar para os dois qualquer coisa. O problema é seu. Vamos que vamos então. 5 minutinhos você tem para tréplica. Eu acho, Guto, que você colocou exatamente o nosso ponto de convergência nesse debate. Os negros são os que não têm saneamento básico, os negros são os que estão desempregados, os negros são os que não estão acessando a educação. Então, se não é estruturado o racismo pelo capitalismo no sistema que a gente vive hoje no Brasil, é culpa de quem? É culpa do capitalismo. Porque nós estamos falando nós falamos a mesma coisa. Somos a maior parte da população que está à margem de tudo. À margem do desemprego, à margem da fome, à margem da pobreza. Então, quando a gente fala de racismo, inclusive, eu acho que essa discussão sobre tema, sobre nome, na verdade, nem surgiu aqui, né? O que nós estamos falando é de um problema real no Brasil que atinge principalmente a população negra, que é a maior parte do povo brasileiro. Você citou Estados Unidos, Brasil, citou Cuba, mas eu gosto mais de falar do Brasil porque eu sou brasileira, latino-americano como somos, gosto de falar de socialismo do Brasil, inclusive. A minha visão é sobre o nosso país, né? Experiências de outros países, muito bacana, legal, podemos beber bastante de várias experiências, como vocês também bebem, mas o meu assunto é falar do Brasil. Mas você falou de Estados Unidos, falou de Brasil e citou um dos casos
muito sérios, né? Foi o assassinato de um homem negro nos Estados Unidos, como você disse, o maior país capitalista do mundo, né? Então, assim, como é que a gente pode falar de um capitalismo que não estrutura o racismo se você mesmo cita um exemplo? O maior país capitalista do mundo teve aí notícias absurdas no mundo inteiro, falando exatamente do assassinato de um homem, né? E o Brasil que tem aí estatísticas terríveis de um jovem negro morto a cada 23 minutos. Então, assim, até acabar esse debate, quantos vão ser os jovens negros que nas periferias podem ser baleados pela polícia, podem estar morrendo de fome, podem estar, como disse, à margem da sociedade, exatamente pelo racismo que é estruturado pelo capitalismo. Então, eu acho que a gente converge quando a gente fala aqui. Nós somos a maior parte, de fato, isso é dado, da população que está à margem da fome, do desemprego, da evasão e do abandono escolar. Mas não é à toa. Se vivemos nós num país capitalista, de quem que será a culpa? Né? E eu acho que os Estados Unidos, inclusive, dá bastante exemplo como isso, para isso, como a morte do George Floyd, mas não só, né? Vários outros casos. Mas, como disse, gosto de debater o Brasil, e eu acho que no Brasil, um dos problemas sérios que precisa ser debatido é a juventude negra está sendo impedida de viver, e de várias maneiras, né? Então, é isso que nós precisamos debater, é isso que nós precisamos pensar a solução. Na nossa opinião, reforço a partir, inclusive, da sua fala, que o racismo é estruturado pelo sistema capitalista e que nós precisamos pensar um outro sistema que dê oportunidade de vida para essa juventude, que ou é morta pela polícia, ou é morta de fome, ou é morta desempregada, ou é morta, enfim, de outras várias maneiras, como você mesmo disse, saneamento básico e tantas coisas que nos é negado, né? Então, eu acho que é hora de pensarmos um outro sistema, um outro projeto, principalmente para o Brasil, para que essa juventude possa viver em paz.